Voltar a ti, ó terra estremecida, e ver de novo a doce luz da aurora. O vale, a selva, a praia inesquecida, onde brincava o pequenino outrora. Ver uma vez ainda essa querida serra dourada que minha alma adora. O velho rio, o cantagalo, a ermida, eis o que sonho unicamente agora. Depois, morrer fitando o sol no poente, morrer ouvindo a desmaiar fagueiro. De tarde, estiva, o sabiá dolente, um leito, enfim, bordado de boninas, onde dormisse o sono derradeiro, sob essas verdes, plácidas colinas. Leodegária é uma mulher tão especial que ela nasce envolta, né, da mística do 8. Eu gosto muito de falar disso, porque ela nasce em 8/8/1889. É um ano depois da abolição, é no ano da proclamação da República. E se você pensar no número 8, se a gente virar, é o infinito, né? É o símbolo do infinito. Eu gosto dessa mística do nascimento dela. Ela nasce em Caldas Novas. Caldas Novas é um lugar místico por conta das águas, né? Das águas quentes, são águas medicinais, é um lugar também de muita energia. O fato de Leodegária ter nascido em Caldas Novas provém da mudança de seus pais de Jaraguá para lá, a convite de alguém exponencial da cidade, né? da então vila, para que eles fossem lá e montassem uma escola primária, né, para começarem a lecionar para as crianças da época. E eles chegam lá no final da década de 1880 e a menina Leodegária nasce no dia 8 de agosto de 1889, mas no finalzinho daquele ano a família se muda. O casal com a filha mais velha, Zenóbia, e a nenenzinha Leodegária para Jataí. Em Jataí eles permanecem por alguns anos, né, até aproximadamente 1896, indo para Rio Verde. 2 anos depois, essa família deixa Rio Verde porque o professor José Antônio de Jesus, pai de Leodegária, foi eleito deputado e vem para a capital, a cidade de Goiás. E aí a gente tem acontecimentos, né? A Leodegária tenta, por exemplo, entrar num curso de direito. Aqui nós tínhamos uma faculdade de direito, estava começando, ela queria se tornar advogada. Imagine, Leodegária é advogada, né? O que nós não teríamos dessa mulher? Né? Mas ela é privada disso, ela é impedida de seguir com esse curso, né? Com esses exames preparatórios. Não é permitido a ela, porque era mulher, porque era negra, né? Conjunto de tudo isso, né? Porque uma coisa é certa, capaz ela era, estava muito bem formada pelo pai e pelo esforço dela de estudo também. Era uma mulher estudiosa, que sabia francês, que sabia latim, né? E o pai cuidou disso, né? O pai foi uma grande personagem na vida dela, na formação, né? Acreditava e investia no potencial dela. É aquela figura que influenciou muito aquela menina, a segunda filha. Ele, talvez empolgado com a inteligência da garota, a facilidade para aprender as primeiras letras, né? Foi alfabetizada muito novinha ainda pela mãe, né? E o pai depois passa a influir também e faz com que aquela menina se torne a primeira mulher em Goiás a aprender latim. É potente demais, saber que ela não foi aniquilada pelas dores que a vida ofereceu, como ela mesma diz em símile, se nos é dado o cálice da incerteza. Embora ela tenha dito que muitas vezes era melhor partir do que viver sofrendo
insuficiência desse cálice que é dado para ela, esse cálice da mesquinhez, do racismo, do machismo, da escassez, ela decide empreender a vida dela no sentido mais amplo da palavra, seja no ofício de costureira, seja no exercício da maternidade, seja construindo o empreendimento de educação e emancipação de outras mulheres, além de cuidar do seu núcleo familiar quando estava mais velho, do pai e da mãe. Portanto, é uma referência multifacetada, importante demais para um país que tem uma dívida histórica com as pessoas negras aqui. Voltar os olhos para Leodegária é beber de uma fonte inspiradora, de uma mulher resiliente, de uma mulher potente, que sabia e acreditava no poder da palavra, no poder de imortalizar a sua produção no mundo a partir do texto. É uma mulher que não para, que é essa nossa trajetória diaspórica. Ou é expulsa, ou é sequestrada, ou tem que cuidar, andar para cuidar. Isso é muito bonito também na história de Leodegária. E ela não descansa, mas ela não quer descansar, ela não para. É preciso ir? Vamos. Tem de ir? Vamos. É para cuidar do pai? Vamos. É para cuidar da irmã? Vamos, que ela já cuidava como se fosse mãe, né? Vamos. Ela vai maternando, ela materna o pai, ela materna a irmã, depois ela adota, ela pega uma criança e ela materna essa criança, ela vai maternando. Então não é uma questão de... Ela não teve filhas biológicas, mas ela materna desde o pai até essa criança que ela decide maternar. Isso é muito bonito também na história de Leodegária. É uma cuidadora, é uma mulher que nasceu para cuidar. E ela tem isso, né? Ela tem uma premonição desde a infância, que é outro ponto muito bonito também na história de Leodegária, é a espiritualidade, extremamente religiosa. A escrita, a poesia dela me relaciona muito com a minha fé também. Então, ela tinha uma fé muito firme. E mesmo sendo mãe solo, carregando toda a sua família, trabalhando, costurando, ela conseguiu manter essa escrita com dor, mas também com a fé. E aí, quando eu vou falar as poesias dela, muitas pessoas falam assim: ai, Bianca, é muito bonito escutar você vocalizando essas poesias, mas também é muito dolorido escutar a poesia de Leodegária de Jesus. E é muito escutar essas vozes das pessoas negras, naquele período e no tempo de hoje também. É uma voz de resistência, mas que carrega a doloridade, né, como dizem. E essa doloridade vem através dessa escrita, vem através do Djalma, que foi esse grande amor dela e que ela conseguiu manter toda essa história dela, com dor, mas com a fé também. Então a poesia dela, para mim, sempre quando eu vou vocalizar, peço sempre licença para essas dores, licença para essa voz também que foi silenciada por muito tempo e agora está aí presente, e pertencimento. É uma poesia que, ao mesmo tempo, tem a dor, mas tem o aconchego de escutar. Olha, ela estava naquele período, em 1906, com a sua juventude. Conheci a Leodegária de Jesus com a minha transição de 17 anos para 18 anos. Então, eu fiquei muito imaginando essa espécie de relação mesmo com ela. Ela estava com seus 15 anos, escrevendo suas primeiras poesias, e tantos olhares assim em volta, mas uma adolescente, né, 15 anos, mocidade, e conseguiu ser essa potência, né, conseguiu ser a primeira mulher a publicar um livro no estado de Goiás. Então todo esse preparo meu para falar a poesia dela é o de respeito, de um lugar de respeito, um lugar de escuta também para a própria poesia dela. Não quero o brilho, as sedas, a harmonia da sociedade dos salões pomposos, nem a falaz ventura fugidia desses festins do mundo tão ruidosos. Prefiro a calma solidão sombria em que passo meus dias nebulosos. Sinto-me bem aqui,
a sombra fria da saudade de tempos mais ditosos. Eu quero mesmo assim viver de lado, das multidões passar desconhecida, me alimentando de algum sonho amado. Nada mais quero e nada mais aspiro. Teu casto afeto me doira a vida, meus livros, minha mãe e meu retiro. A minha constante preocupação é a perpetuidade dessas coisas, da obra, da poesia dela, os livros dela, né? A memória dela. Eu tenho assistido uma dedicação maravilhosa, muito amor dedicado por várias pessoas. E o primeiro tributo que nós conseguimos fazer a ela foi ainda lá no Pavilhão da Cultura, para que a gente pudesse colocar o nome do pavilhão, à época prefeita Selma, depois com o prefeito Aderson, colocar a figura dela, para que não ficasse só o nome. Apresentamos um pedido para a Universidade Federal de Goiás reconhecer ela como doutora honoris causa. Afinal de contas, ela havia se submetido ao exame preparatório, a banca era do Rio de Janeiro, tinha sido aprovada, mas demoraram 6 anos para entregar o resultado. Então, procurar em 2021 a universidade, receber a acolhida e a autorização, óbvio que isso não foi rápido, foi só em 2023 que foi entregue, depois de passar pelo Consune, mas nós conseguimos trazer essa referência a ela e colocá-la como uma doutora honoris causa. Um outro movimento que nós apresentamos foi junto à OAB, para que a OAB reconhecesse que ela poderia ter sido uma advogada, quiçá uma juíza. Então, ela recebe pela OAB, em breve terá um ato solene de entrega, a carteira da ordem. Ela é reconhecida, ela está no rol de advogadas do Brasil, não usufrui em vida, mas pós-mortem ela é reconhecida como essa mulher símbolo da luta antirracista, como uma dos grandes nomes da história do Brasil, não só mais de Goiás, que se propõe a trazer para esses corpos do presente a trajetória da luta do povo preto a partir da presença de Leodegária. É a primeira comenda em nome de uma mulher negra do estado de Goiás. E um outro movimento que nós fizemos foi o de apresentar à Câmara Municipal o projeto de lei para que ela, o decreto, na verdade, um decreto para que ela fosse reconhecida como cidadã vilaboense, que ela nasceu em Caldas Novas e ela foi reconhecida. O título também compõe a mostra Leodegária de Jesus. E isso é muito importante, eu gosto muito do título, Lázaro, que você sugeriu ao prefeito Aderson e que foi colocado, que é do nosso patrimônio tem cor. É preciso dar as matizes corretas dessa paleta de cor que é para além do branco e não deixar que a história fique só branca para todas as pessoas. Que também sejam colocadas outras cores possíveis, porque elas foram reais e a gente precisa ter um compromisso de reparar historicamente os capítulos dessa história de quase 300 anos. Goiás querida, pérola mimosa dos sertões soberbos do Brasil, terra que amo, que minha alma adora. Ao ver-te longe, tão distante agora, quero-te mais ainda, terra gentil. E vivo a recordar as joias ricas que te enfeitam um colo primoroso. A serra azul, os rios, as palmeiras, de cujas frondes virides, faceiras, saúda o pôr do sol, ó sabiá queixoso. Ah, como é belo nas manhãs rosadas, cheias de luz, de aromas, de harmonias, correr teus vales aromatizados, ver deslizar teus rios sossegados, aos beijos perfumosos das auras fugidias. Em noites consteladas, quando a flauta e os bandolinhos desatas pelo espaço, essas notas refeitas de pesares, ao palor ideal de teu luar. Como é grato sonhar em teu morno regaço. E como é doce a sombra dessas matas, onde tecem rolinhas ninhos frouxos. Acalentar um sonho estremecido, ouvir do arroio o marulhar sentido, a luz aveludada destes teus poentes roxos.
Terra garbosa e linda, que saudades dessas montanhas verdes cismativas que meu olhar dorido idolatrava, onde com tanto afeto repousava, em tardes fumarentas ou nas manhãs estivas. Ó pátria minha estremecida e bela, não mais verei o teu azul risonho, mas onde quer que me conduza o fato, jamais te esquecerei, berço idolatrado, de minha dor primeira, do meu primeiro sonho, aqui onde exilou-me a desventura e a mocidade minha saturada de amargores falece, tristemente, vivo a sonhar contigo eternamente. Ó terra de minha alma, ó pátria idolatrada. A cidade de Goiás é a mãe da cultura do estado, enfim. E teve uma movimentação cultural belíssima com artistas de toda a natureza, né? Então, não tinha uma livraria, não tinha tido uma livraria ainda, né? Aí abrimos a livraria. Ah, que nome dá, né, a essa livraria? Aí um dia aqui eu falei, a livraria é aí que eu vou. Acho, né, que nós vamos todos pagar uma dívida aí com Leodegária, né, e começar um processo de mostrar para essa geração, para essa contemporaneidade, quem é que foi Leodegária. Trazê-la para cá, para a cena cultural da nossa cidade, né? Nesse tempo eu já sabia muito mais sobre a Leodegária. Ela nunca se perdeu. E foi aí que surgiu esse nome. Em vez de Leodegária de Jesus, Leodegária. Apenas Leodegária para mostrar uma intimidade, né, que já vinha de muito tempo. Falamos Leodegária como se fosse nossa amiga ali, né? A gente não vai falar Leodegária de Jesus formalmente. Não, é Leodegária, livraria Leodegária, né? Além de soar bonito, né? Livraria Leodegária era uma representação desse conhecimento, dessa intimidade, desse conviver com ela ao longo da vida, né? O nome da livraria justamente tem uma orquídea e uma lira, né, que representa aí muito da obra de Leodegária. Aí pensamos, bom, então vamos criar um selo, né, que a gente possa aí publicar os 2 livros da Leodegária, né? Publicamos o Coroa de Lírios, né? Fizemos essa edição e fizemos também a edição do Orquídeas, né? Que foi apenas o selo da livraria, que já está esgotado. Nós vamos fazer outro para o ano que vem. Vamos ter uma reimpressão, né? Uma primeira reimpressão do Orquídeas, né? Muitos aqui da cidade de Goiás, como eu, não conheciam Leodegária de Jesus e a partir de agora, com muitos movimentos voltados para a literatura, voltados para a poesia de Leodegária, chegaram a conhecer. Leodegária, aproveitar que estamos nesse espaço aqui, bonito, ela também foi sócia do gabinete literário. Trabalho com os meus alunos, tento trabalhar essa potência feminina. Trabalho também com o bordado, que é um resgate de um trabalho que eu comecei na minha infância, na época quando eu estudava, e aí tinha que também à tarde fazer alguma coisa, então a gente fazia o bordado, eu e minha mãe, então é uma tradição que foi passada de geração. E aí tento retratar essas poesias no bordado. Hoje em dia, eu consigo passar um pouco da história, um pouco da vida dela pelo lúdico, pelas minhas bonecas. Então, assim, as bonecas negras, então, assim, é muito importante para mim, porque não é só um meio de renda ou uma terapia ocupacional, para mim, não, é a minha integração na sociedade onde eu vivo, né, na comunidade. E assim, eu passo para as crianças, porque criança sempre leva para casa, né, histórias para os pais. E tem muitas pessoas também já
conhecendo, estudando e gostando da obra de Leodegária também, porque a gente se identifica, né, com todas essas mulheres, cada uma à sua maneira, e a gente vai trabalhando, faço a pesquisa, toda uma preparação para poder pôr detalhes, né, que agregue, para poder ficar o máximo parecido, porque idêntico não dá, impossível, mas eu faço essa questão de fazer o máximo que eu posso para poder ter a pessoa ver e se identificar o personagem. Então é muito gostoso esse encontro com as pessoas e o encontro das pessoas com o meu trabalho e a obra da Leodegária. Quando vivemos a sonhar amores, quando não temos a ilusão perdida, quando nossa alma não padece dores, morrer é triste, como é bela a vida. Mas se nos fere o espinho da tristeza, se maltratados somos pela sorte, se nos é dado cálice da incerteza, viver é triste, como é doce a morte. Leodegária de Jesus, presente.